Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Amor Operacional. Eu me chamo Awad, sou seu professor online neste mesmo canal e na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre Sistema ABC. De recordar que este é um tema que é discutido na disciplina de Contabilidade de Gestão, também chamada de Contabilidade de Custos, Analítica ou Industrial, certo? Antes de avançarmos com a nossa resolução do exercício, eu gostava de o convidar. Subscreva-se ao nosso canal, ative o sino de notificações, de modo que possa ficar ao par de todas as nossas novidades, certo? Sem mais delongas, vamos ao nosso exercício. O exercício diz o seguinte: a empresa ABC Limitada fabrica vestuários por encomenda, existindo duas secções de produção, denominadas neste caso confeição e estampagem, e também um armazém de matérias-primas, denominado aprovisionamento. Em julho, apresentou os seguintes elementos. Temos aqui os tipos de artigo que constituem, neste caso, o objetivo de produção desta empresa ABC Limitada, que é camisolas de homens, camisolas de senhoras e saias. Ou seja, esta empresa ABC, ela produz três tipos de artigos. Temos aqui também ao lado as quantidades produzidas ao fim deste período de junho. E depois temos uma informação aqui abaixo que diz: para a produção das três encomendas, a empresa conjugou dois tipos de matérias-primas, que é matéria-prima 1 e matéria-prima 2, a qual implicou os seguintes consumos. Aqui nós podemos abrir um parênteses e explicar o seguinte, que, vamos lá, geralmente em produções destas naturezas é típico que a empresa utilize uma ou duas ou mais matérias-primas. Neste caso foram duas, que é matéria-prima 1, matéria-prima 2. Digo isto porque digo isso dado o número de artigos que esta mesma empresa produz por encomenda, que no caso são 3 artigos. E temos aqui os custos unitários de matérias-primas, tanto de 1 e 2, que é de 1,5, conforme podemos ver nessa tabela, e 1,2 para a matéria-prima 2. E qual é a quantidade em quilogramas, não é, de matéria-prima 1 para a produção de camisolas de homens? 2.000. Para a matéria-prima 2, 10.000 quilogramas. Ambas para a produção de camisolas de homens, certo? O mesmo temos aqui também quantidades já especificadas para camisola de senhoras e também para as saias. Depois dizem o seguinte, dizem que os custos da secção de confeição foram imputados diretamente às encomendas, sendo dois emergentes, que são meticais, o custo pela hora homens para o efeito foram necessários. Temos aqui, no caso, a descrição de horas homens. Quando nós falamos de horas homens, falamos nada mais, nada menos do que a mão de obra, não é? Que de certa forma concorre para a produção ou para o alcance desse objetivo, que é produzir-se 6.000, 6.000 artigos ou 6.000 camisolas de homens, 3.000 camisolas para senhoras e 2.000 saias. Temos aqui a descrição: camisolas de homens, camisolas de senhoras e saias. Para camisolas de homens foram necessárias 4.000 horas homens, para camisolas de senhoras 1.800 horas homens, para saias foram necessárias 1.400
horas homens. Temos também, para a estampagem, foram necessárias 2 máquinas, que em conjunto operam o número de horas constantes na tabela seguinte. O custo de cada hora máquina é de 7 mzn. Temos aqui também a tabela com as quantidades de horas máquina. E depois temos esse dado que é bastante relevante para nós, que é os gastos gerais de fabricos incorridos foram os seguintes. Aprovisionamento temos 3.000, confeição temos 7.000, estampagem temos 20.000. E também temos aqui no pedido do nosso exercício, na linha A eles pedem que a gente calcule o custo de produção total e unitário por produto, sabendo que a empresa reparte os gastos gerais de fabrico com base nos custos de modo incorporada. Se nós formos atentar para este exercício, nós conseguimos perceber o quê? Conseguimos perceber que esta linha está mais associada à aplicação do método tradicional, uma vez que os nossos gastos gerais de fabrico são repartidos tendo em conta uma única base de repartição. Então, de certa forma, é uma linha que não convém cá resolver, uma vez que no nosso exercício anterior, antes de introduzirmos o sistema ABC, fizemos um pequeno levantamento da aplicação do método tradicional, que de certa forma não é um método novo. Já resolvemos vários exercícios aqui no nosso canal sobre este mesmo método. Então, vamos aplicar sistema ABC, que de certa forma já apresenta-se no nosso pedido da linha B. O exercício diz o seguinte: efetuar os mesmos cálculos, não é? Usando o sistema ABC, considerando os seguintes cost drives. Para aprovisionamento, temos que considerar como cost drive o número de quilogramas de matérias-primas consumidas. Para a confeição, temos que considerar as horas de modo, que no caso eu havia feito menção dizendo que corresponde às quantidades de horas homem. E para as estampagens, temos que considerar as horas máquinas, que por sua vez também temos aqui quantidades já refletidas nas nossas tabelas. Então, sem mais delongas, sem muito blá blá, vamos resolver este nosso exercício. Claro, vamos começar pela base, não é? Temos aqui a nossa tabela de Excel. Vejam só, vamos começar pela descrição. E na descrição que nós podemos começar pela nossa matéria-prima 1. Matéria-prima 1, podemos vir para aqui para o nosso exercício, ver qual é o custo unitário da matéria-prima 1. É de 1,5 e matéria-prima 2, 1,2, certo? Então, vamos colocar aqui matéria-prima 1, matéria-prima 2. Então, podemos ver para o nosso exercício e já temos aqui os nossos preços, não é? Custos unitários. Então, vemos aqui para o nosso exercício, nós já temos os custos unitários, tanto da matéria-prima 1, como também da matéria-prima 2. Então, podemos pegar esses dois custos unitários e vamos copiá-los aqui na nossa tabela do Excel. Vamos copiá-los aqui. Já está. E vamos fazer o mesmo com as quantidades, não é? Vamos fazer o mesmo com as quantidades, tanto de camisolas para homens, para senhoras, assim como também as saias. Vamos pegar as quantidades. Vamos vir aqui na nossa tabela, podemos colar. Aqui tem de ser 10.000. Aqui 2.000. Sim. Vamos pegar aqui também. Vamos copiar.
E vamos colar aqui. E vamos fazer o mesmo com as quantidades de matérias-primas, não é? Para a produção das saias. Vamos para aqui e vamos colar, certo? Então, já temos aqui as quantidades, temos custos unitários. Então, o que nós fazemos de seguida? Muito simples. Vamos multiplicar o nosso custo unitário pelo nosso custo tecnológico e podemos aqui definir os valores. Aqui também vamos fazer o mesmo, vamos multiplicar o custo unitário pelo custo tecnológico das quantidades de saia. Encontramos aqui os valores, arrastamos e vamos fazer o mesmo aqui também. Custo unitário vezes estas quantidades. Temos aqui os valores. De seguida, também arrastamos, certo? O que nós percebemos até aqui? Percebemos que nesta primeira fase, nós já podemos calcular o valor da matéria-prima consumida total, tanto para camisolas de homens, senhoras e para as saias. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos somar os custos monetários das duas matérias-primas. Vamos somar 3.000 com este. Já temos aqui, fazemos o mesmo neste lado de cá. Vamos somar com este aqui. E vamos fazer o mesmo neste lado de cá. Já está, certo? De seguida, o que nós fazemos? Vamos para o nosso MOD, mão de obra direta. O que o exercício diz-nos com relação à mão de obra direta? Esse dado é muito importante porque vejam o seguinte. Aqui, na nossa tabela ou no nosso exercício, nós temos o seguinte ponto que diz o seguinte. Os custos da secção de confecção foram imputados diretamente às encomendas, sendo 2 por hora homem, neste caso. Para o feito foram necessários, ok. Já damos aqui as quantidades de horas homem, não é? E damos também o custo unitário, que é de 2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse custo, vamos colar aqui, é o custo unitário, não é? De modo. E de seguida, o que nós vamos fazer? Vamos pegar nas quantidades de horas homens, tanto para a camisola de homens, que é de 4.000. Vamos colar aqui. Vamos colar aqui, não 4.000. Vamos fazer o mesmo para camisolas para senhoras, 1.800. Vamos colar e vamos colocar aqui. E camisolas não, saias, qual é a quantidade de horas homem para saias? Temos 1.400. Então temos aqui 1.400, certo? De seguida, o que nós vamos fazer? Já temos o custo unitário de mão de obra direta, temos as quantidades de hora homem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar. Vamos pegar custo unitário, multiplicar por esse custo tecnológico. Temos aqui um valor. Fazemos o mesmo. Pegamos o custo unitário, multiplicamos por
estas quantidades, temos também um valor. Vamos fazer aqui também. Pegamos custo unitário, multiplicamos por estas quantidades e temos aqui um valor. Certo? Certo. De seguida, nós vamos determinar os gastos gerais de fabrico. Quando nós estamos a aplicar o sistema ABC, só para recapitular, nós temos que entender o seguinte, que o sistema ABC, ele atua nos custos indiretos. E quando nós falamos dos custos indiretos, falamos dos gastos gerais de fabrico. E estes mesmos gastos gerais de fabrico, eles são acompanhados, não é, de cost drivers, que no caso são direcionadores de custo. Então, o que nós temos que entender aqui é o seguinte, quais são, não é, os departamentos, podemos assim considerar, como também podemos chamar de secções de produção que concorrem para o alcance deste nosso objetivo, que é produzir 6.000 unidades de camisolas de homens, 3.000 para senhoras e 2.000 saias. O exercício já diz-nos aqui, temos confeição, estampagem e aprovisionamento. Então, são essas três secções de produção. Então, o que nós vamos fazer? Viremos aqui para o nosso exercício e vamos colocar aqui. Começamos pela... Vamos lá. Podemos começar por aprovisionamento, não tem problema nenhum. Podemos começar pelo aprovisionamento. Podemos colocar aqui aprovisionamento. E depois aqui podemos colocar, vamos lá, seguindo essa nossa ordem aqui abaixo, podemos colocar confeição. Deixa eu só fazer um copy aqui. Podemos colocar confeição, não é? Já temos aqui confeição. E podemos colocar, por fim, a secção de estampagem, não é? Secção de estampagem. Então, já temos aqui estampagem. Agora, tem um ponto muito importante aqui que nós precisamos entender e conseguimos localizá-lo aqui embaixo. Aprovisionamento, na linha B eles dizem assim, efetue os mesmos cálculos usando o sistema ABC, ou seja, eles querem que a gente calcule o custo industrial de produção acabado, que é o CIPA total, e o CIPA unitário aplicando o sistema ABC, certo? Considerando os seguintes cost drivers. Os cost drivers para aprovisionamento são dados, ou a natureza da unidade de obra deste cost drive de aprovisionamento é matéria-prima consumida. Para a confeição são horas de modo e para estampagem são horas máquinas. O que isto quer dizer? Quer dizer que se eu preciso de encontrar os meus custos unitários de aprovisionamento, confeição e estampagem, que serão repartidos em cada uma destas produções, não é? Tanto de camisola de homens, senhoras e saias, eu preciso calcular o meu coeficiente de repartição de aprovisionamento, confeição e estampagem. Mas antes de nós chegarmos ao cálculo do coeficiente de aprovisionamento, confeição e estampagem, não é? O que nós vamos fazer? Só para não nos perdermos. Vejam só, qual é a natureza da unidade de obra de aprovisionamento? É o número de matérias-primas consumidas, certo? Então vamos para aqui. Aprovisionamento. Para camisolas de homens, não é? Foram utilizadas quantas quilogramas de matérias-primas consumidas? 12.000.
Awad, como é que nós localizamos esses 12.000? Simples. Somamos 2.000 que foram utilizadas em matérias-primas 1, matérias-primas consumidas 1, e 10.000 para matéria-prima consumida 2. E fazemos o mesmo para aqui. Vamos somar estas duas quantidades. Vamos ficar aqui com 4.800, não é? E aqui nós vamos ficar com 3.100. Agora, vamos para confeição. Nas confeições eles dizem assim, dizem que a natureza da unidade de obra de confeição, ou o seu cost driver, são horas de mod, certo? Horas de mod. Onde é que nós localizamos essas horas de mod? Correspondem às quantidades de horas homem, que para camisolas de homens, não é? Nós já havíamos dito que temos, aqui está definido, temos 4.000, para senhoras temos 1.800 e por fim para as saias temos 1.400. Vamos encontrar as quantidades para estampagem. Para estampagem, eles dizem que temos os valores em horas máquinas, não é? Então, temos aqui as quantidades de horas máquinas. Para camisolas para senhoras, temos 500. Para homens, desculpa, temos 500. Para senhoras, temos 200. E para as saias, temos 150, não é? Então, vamos para aqui. Vamos colocar 500. Temos aqui para senhoras 200. E para as saias, temos 150. Certo? É mesmo isso. Agora, o que nós precisamos de fazer? Precisamos de calcular o nosso custo unitário para aprovisionamento, confeição e estampagem, que por sua vez, este mesmo custo unitário será multiplicado por estas quantidades e encontraremos o custo monetário repartido de aprovisionamento, de confeição e de estampagem em cada uma destas produções, certo? Então, como é que isto vai ficar? Vamos começar por aprovisionamento. Qual é o nosso gasto geral de fabrico incorrido? Foram os seguintes. Qual é o nosso custo monetário de aprovisionamento? Temos 3.000, certo? Temos 3.000. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Viremos para aqui. Vamos dizer assim. Então, vamos agora encontrar os coeficientes de repartição de aprovisionamento, confeição e estampagem. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos começar pelo aprovisionamento. Então, agora, nós vamos encontrar os coeficientes de repartição, tanto para aprovisionamento, confeição e estampagem. Então, comecemos pelo aprovisionamento. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos pegar no custo monetário de aprovisionamento, que no caso são de 3.000, não é? 3.000 meticais. Vamos dividir, não é? Pelo somatório da sua base de repartição. E qual é a sua base de repartição? É matéria-prima, não é? Então, nós temos aqui 12.000, temos aqui 4.800, temos aqui 3.100. E se nós formos a somar, vai nos dar 19.900. Então, o resultado dessa divisão dá-nos este coeficiente de repartição, que é o custo unitário de aprovisionamento. Vamos fazer o mesmo para a confeição. Vamos pegar o seu custo monetário. O custo monetário de confeição, conforme podemos ver aqui, são de 7.000. Para a confeição, temos 7.000. Então, temos aqui 7.000. Vamos dividir por quê? Pelo somatório da sua base de repartição.
E qual é a sua base de repartição? Conforme podemos ver aqui, horas de mod. E qual é a quantidade de horas de mod que nós temos? Que no caso são as quantidades de horas homem. Temos aqui 4.000 mais 1.800, não é? Temos 4.000 mais 1.800 e mais 1.400. Que se nós formos a somar, vai nos dar o quê? Vai nos dar 7.200. Então, o resultado aqui vai nos dar 0,9722222. E depois vamos para a estampagem, temos qual é o nosso custo monetário de estampagem, temos 20.000. Então, vamos ficar aqui com 20.000. 20.000, vamos dividir com a sua base de repartição. E qual é a base de repartição de estampagem? Conforme podemos ver aqui, são horas máquinas. E quanto nós temos de horas máquinas? O exercício nos dá. Temos aqui 500 para camisola de homens, 200 para camisolas de senhoras e temos 150 para saias, que totalizando vai nos dar 850. Não é? Feito isso, já temos aqui os nossos custos unitários. Então, se nós já temos os nossos custos unitários, o que nós simplesmente precisamos de fazer agora? Precisamos de encontrar os custos monetários, não é? Que de certa forma são, como é que podemos dizer? Precisamos encontrar o custo monetário que a secção de aprovisionamento aloca para camisolas de homens, para camisolas de senhoras e para saias. E o mesmo vai acontecer com a secção de confeição. Vamos precisar de o custo monetário que esta secção de confeição aloca tanto para a produção de camisolas de homens, senhoras e saias. E assim sucessivamente para a secção de estampagem. Então, como é que isto vai ficar? Vamos ter aqui, vamos pegar este custo unitário, vamos multiplicar por estas quantidades, vamos encontrar aqui um certo valor, vamos fazer o mesmo, vamos pegar o custo unitário, vamos multiplicar por estas quantidades, encontramos aqui um certo valor e fazemos o mesmo aqui. Vamos pegar o custo unitário, vamos multiplicar por estas quantidades de saias e encontramos um certo valor, certo? De seguida, o que nós fazemos? Vou colocar aqui uma nova coluna, que podemos chamar de coluna dos nossos valores totais. Qual é a ideia desta coluna aqui? A ideia desta coluna passa por nós, de certa forma, conseguirmos confrontar os nossos resultados, principalmente no que diz respeito à repartição dos custos indiretos. Isto é, o somatório do custo monetário, tanto de camisolas de homens, senhoras e saias, no que toca à secção de aprovisionamento, tem de ser igual a este valor aqui total. Porque o que está a acontecer aqui, em suma, é o seguinte. Nós estamos a repartir esse 3.000, esse 7.000 e esse 20.000 nestas três produções. Certo? Estamos a repartir aqueles valores nessas três produções. Queremos entender o seguinte. Quanto é que efetivamente foi alocado de aprovisionamento, da secção de aprovisionamento, para a produção de camisolas de homens, senhoras e saias. E o mesmo para a confeição e estampagem. É o que nós estamos aqui a tentar fazer. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, não é? Podemos somar este valor com este aqui também, e temos aqui um total. Antes de arrastar, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos multiplicar este custo unitário por estas quantidades, vai nos dar um certo valor, vamos fazer o mesmo aqui também.
dá-nos um valor. Vamos fazer o mesmo aqui também. Dá-nos um certo valor. Aqui também idem. Vamos multiplicar este custo unitário vezes estas quantidades. Dá-nos um certo valor. Aqui também fazemos o mesmo. Pegamos este custo unitário, multiplicamos por estas quantidades, dá-nos um certo valor. Aqui também multiplicamos este custo unitário por estas quantidades, dá-nos um certo valor. Conforme eu havia dito antes, quando nós formos a confrontar, o que tende a acontecer é o seguinte: é que o total aqui de aprovisionamento, tanto para confeição, assim como para estampagem, o total dos seus custos monetários tem de ser igual a estes que nós temos aqui, 3.000, 7.000 e 20.000. Então, podemos fazer isto já para poder confrontar. Então, nós vamos fazer aqui, vamos arrastar. E conforme nós podemos ver, aqui nós temos 3.000, que é este valor de custo monetário que nós temos aqui para aprovisionamento. Aqui nós temos 7.000, que é o valor que nós temos aqui para a confeição. E temos 20.000, que é o valor que nós temos aqui para a estampagem. Então, isso significa que nós repartimos corretamente os nossos custos indiretos. Feito isso, nós podemos vir para cá e calcular o nosso CIPA. O nosso CIPA total, não é? Que, de certa forma, em alto rigor, devia ser o CIP. Deve ser o CIP. Mas o que vai acontecer é que o CIP... CIP por quê? Porque não temos variação de PVFs. Então, podemos dizer que o nosso CIP, que é o custo industrial de produção, é igual ao nosso CIPA, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Depois vamos ter aqui quantidades produzidas. E aqui depois vamos ter CIPA unitário. CIPA unitário. Então, vamos lá, como é que isto vai ficar? CIPA total, CIP igual a CIPA total. Vamos ficar aqui com... Podemos fazer uma coisa muito simples, que é pegarmos, arrastarmos, não, vamos fazer assim. Vamos somar este valor aqui com este valor aqui. Desculpa. Podemos simplificar isso muito mais. Podemos simplificar isto muito mais. Vamos fazer o seguinte para simplificar. Uma vez que nós já sabemos que a soma destes dois valores dá 15.000, não é? Então nós podemos fazer o seguinte. Vamos ficar com 15.000 mais este aqui, mais este aqui, mais este aqui, mais este aqui. Já temos o nosso CIPA de camisolas de homens. Depois vamos fazer o mesmo para camisolas de senhores. Pegamos este, somamos com este, somamos com este, somamos com este, somamos com este aqui. E já temos aqui. Vamos lá, o nosso CIPA para saias. Vamos pegar neste, somamos com este, em seguida somamos com este, somamos com este, somamos com este. Feito isso, já temos aqui o nosso valor de custo industrial de produção acabada para os três artigos. Quantidades produzidas. Voltamos ao nosso exercício e o exercício nos expressa as quantidades produzidas desses três artigos. Para camisolas de homens temos 6.000, senhoras 3.000 e saias 2.000, não é? Então temos aqui 6.000, aqui nós temos 3.000 e aqui nós temos 2.000, certo? Então CIPA unitário. CIPA unitário é CIPA total dividido pelas quantidades produzidas. Simples quanto isso. Aqui também
idem. Vai ser CIPA total dividido pelas quantidades produzidas. Temos aqui o nosso CIPA unitário. Aqui também idem. CIPA total dividido pelas quantidades produzidas. E temos nosso CIPA unitário, certo? E depois, por uma questão de organização, não é? Podemos colocar isso em Time New Roman 22. Podemos colocar assim, bem organizado. Então vamos para aqui. Sim. E é deste jeito que ficam os nossos resultados, não é? O que eles pediam é esta linha, desculpa. O exercício pedia, conforme podemos ver, que a gente calculasse o nosso custo industrial de produção acabada e calculasse também o nosso CIPA unitário, aplicando o sistema ABC, que caracteriza-se, não é, com a atuação dos cost drivers, e foi conforme nós fizemos e encontramos estes resultados aqui, não é? Então, deste jeito, damos por terminado o nosso exercício. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu irei partilhar também vamos lá. Eu irei partilhar, não é, este documento na descrição. Vocês podem localizar, baixar e assimilar melhor o exercício. Então, espero ter ajudado. Se gostou da aula, deixa ficar o seu gosto, ajuda o canal a crescer e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem bem.